Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para rezarmos os Salmos e aprendermos com eles. Hoje nós vamos meditar o Salmo 78. Então, para iniciarmos bem, peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso Salmo 78 é bem extenso, então eu vou convidar você a dar pause nesse vídeo, fazer a leitura tranquila do Salmo. Interessante fazer essa leitura bem tranquila, olhando os pontos, vendo as entrelinhas, o que o Salmo está querendo dizer por trás de cada palavra, né? Porque na verdade é uma história, então precisamos entender bem essa história. Então dá uma pausadinha aí e daqui a pouco nós voltamos. O nosso salmo, queridos irmãos e irmãs, é um salmo histórico, a gente percebe aí, que conta a história do povo de Deus, na verdade uma parte da história do povo de Deus, e para contar história é preciso muito tempo, é um salmo longo, como nós vimos, né? E história é longa, né? Não conta assim toda a história, então aqui no Salmo 78 está uma parte desta história. É importante prestar atenção nos detalhes que nós temos para compreender, né? Visto que ele é uma parte, então nós somos chamados também a compreender mais, a ver as entrelinhas, né? Para o que o Salmo tem posteriormente a isto, né? Então, a visão histórica de cada um sobre os fatos, né? O que não dizem, o que dizem, né? Onde terminam e etc, né? São momentos que nós somos chamados a pensar fora daquilo que está literalmente escrito, né? A apanharmos isso em nossa consciência. Ele está organizado com uma introdução e um núcleo tão somente, né? A introdução que vai do primeiro versículo ao 8º e o núcleo que vai do 9º ao 72. Então é um salmo bem longo, né? A introdução é uma verdadeira catequese, podemos assim dizer. Ela vem responder algumas perguntas como por que conta a história? Que valor tem os fatos do passado? Por que pensar algo do passado, né? Então são respostas que ao longo da história nós vamos encontrando. Os acontecimentos do passado, na verdade, é uma lição, é isso que a história está querendo nos apresentar. O passado tem uma lição para que sejamos hoje e no futuro pessoas mais realizadas, pessoas felizes, pessoas que erram menos, ouvindo as histórias passadas de pessoas que acertaram, que erraram, e assim a gente vai cada vez mais amadurecendo com os nossos erros, aprendendo com eles e também com a nossa fé, com a nossa vida. Como evitamos as cabeçadas e os erros dos outros, né? Então, justamente aí a história vai nos ajudando a modelar-nos diante disso tudo. Inteligente é a pessoa que descobre nos acontecimentos do passado a chave para a felicidade, transmitindo assim esse tesouro às gerações futuras, né? Nós vamos aprendendo e vamos passando para as gerações tudo aquilo que nós aprendemos, aquilo que não foi tão bom assim, que a outra pessoa pode melhorar e não realizá-los, não é verdade? Então, a primeira parte do nosso salmo, ele tem esse intuito, né, justamente de nos fazer olhar, revisitar o passado, né, para que as pessoas que virão posteriormente possam ser mais felizes. As novas gerações têm uma vocação histórica única, ser mais feliz do que seus antepassados. De que forma? Aprendendo com os erros e acertos dos que precederam. E Deus age aí nessa história. Nós vamos percebendo a mão de Deus ao longo da caminhada do povo de Deus. Deus age nessa trama existencial, conduzindo as pessoas e a história no caminho da felicidade e da vida, né? Então, a introdução é justamente isso, né? Nos alertar para pensarmos a partir de agora, no decorrer do Salmo, todas essas situações e trazendo elas para a nossa vida.
O núcleo, que vai do versículo 9 ao 72, é, na verdade, uma grande profissão de fé, né? Nos alerta para a fé no Deus que faz história com o seu povo, né? É um Deus presente na história do seu povo. Ele faz história, seja conduzindo o povo, seja perdoando o povo, encaminhando o povo para a vida. O salmo começa, esse salmo, a partir desse versículo, ele começa falando mal do reino do norte, chamado de Efraim. Então, fica mais claro então que o salmo nasceu no sul, onde vigora uma visão preconceituosa em relação ao norte, ao grupo do norte, né? Ao reino do norte. É uma visão pessimista em relação ao povo, incapaz de ser fiel a Deus, né? Nós vamos percebendo isso ao longo desta história, ao longo deste salmo. Um povo que é incapaz de ser fiel a Deus. A infidelidade começa então no Egito. Deus é fiel, mas o povo não. Então a história vai aí. Do versículo 13 ao versículo 51, justamente vai recordar os grandes feitos de Deus em favor de Israel, em favor do seu povo, salientando sempre que o povo responde ao Senhor com infidelidade, né? Então nós vamos ver, a partir de agora, várias situações que vão nos apresentando da fidelidade de Deus, da infidelidade do povo, daquilo que Deus fez para o povo, daquilo que o povo permaneceu infiel de cabeça dura, e também as situações não tão boas que foram acontecendo na história do povo para que o povo aprendesse também, que são as pragas, podemos dizer as pragas do Egito, que nós vamos também recordá-las nesse salmo. Então, primeiro, quais são as grandes maravilhas que Deus operou na vida do povo, né? São 7, podemos assim dizer, né? Lembrando sempre que nós já falamos do número 7 na Bíblia, né? A travessia do Mar Vermelho, no versículo 13, a nuvem de dia, no versículo 14, a coluna de fogo de noite que iluminava o povo a caminhada, no versículo 14b, a água que brota da rocha, tirou a água da rocha para o povo saciar sua sede, 15, 16, o maná que ele enviou do céu, né? Preciosidade para o povo se alimentar, 23, 25, as codornizes, no versículos 26 e 28, deu carne para o povo comer, as pragas do Egito, 43 a 51. Então são 7 maravilhas realizadas por Deus em favor do seu povo. Na verdade é um resumo do livro do Êxodo e do livro dos Números, que nos apresentam aí. Esses versículos, eles viajam do Egito ao deserto para voltar novamente ao Egito, né? Então é na verdade a apresentação das maravilhas de Deus, daquilo que Deus fez, e na verdade a infidelidade do povo a esse Deus que faz história, caminha com eles. A atenção nós temos aqui para as pragas do Egito, né, que são escolhidas somente 7 pragas para mostrar aí essa situação de um Deus que, mesmo com todas essas dificuldades, querendo fazer o povo aprender, né, se coloca solidário e fiel com o povo. Então nós temos, das pragas do Egito, a água transformada em sangue, as moscas, as rãs, os gafanhotos, o granizo que destrói e congela, a chuva de pedra com relâmpagos e a morte dos primogênitos, né? O autor quer justamente, ao organizar estas 7 pragas, reforçar que Deus é plenamente solidário e fiel ao seu povo. Ajuda o povo a sair das dificuldades da vida. E a última etapa, do versículo 52 a 72, é a marcha para a terra prometida. É o povo encaminhando para aquela promessa, aquela terra onde corre leite e mel. Fala da conquista, no versículo 53, da distribuição justa da terra, no 55, e dos resultados da infidelidade do povo, 56 a 58, vocês podem perceber aí, a gente está falando dos versículos para sintonizar-nos dentro do Salmo, a perda da Arca da Aliança, no 60, a dominação dos filisteus, 61, 66, a rejeição do Reino do Norte, que era justamente o conflito com o povo, né, após a morte de Salomão, no 67, a escolha do Reino do Sul, 68, e terminando com o rei Davi, o pastor de coração íntegro que conduz o povo com mão sábia. É o instrumento de Deus na vida do seu povo. Então, queridos irmãos e irmãs,
O Salmo ele surgiu justamente desse conflito, né, diante da relação com Deus e de Deus com o seu povo, né? Justamente do reino do norte e o reino do sul. Né? Tem visão ali negativa, o reino do sul tem visão negativa em relação ao reino do norte, considerando que ele é traidor da aliança. Né? Eles traíram a aliança, assim era a visão do reino do sul. A infidelidade do povo aqui tem muito a ver com o pessoal do norte. Eles vão apresentar assim. Nasceram para que as pessoas aprendam com os conflitos do passado, a fim de serem mais felizes no presente e no futuro. Então a história justamente ela vai nos dizer, por isso nasceu esse salmo, que a história é mestra da vida. A história ela nos ensina, a história nos faz aprender, a história nos puxa, a história nos encaminha, a história ela está aí para ensinar a viver com mais sabedoria. Nós vamos alcançando sabedoria diante daquilo que já foi vivido, daquilo que é história, né? Daquilo que é passado, que ilumina o futuro para caminharmos no presente. Né? Então que aí está o surgimento desse salmo, num tempo conflituoso em que o povo se encontrava. A chamar a atenção do povo a fidelidade com Deus. Deus sempre foi fiel, permaneceu fiel, deu tudo para o povo. Mesmo assim, um povo de cabeça dura continuava sendo infiel a Deus. Rosto belíssimo de Deus, um rosto de um Deus libertador, aliado que não falha nunca. É um Deus que tem compaixão das fraquezas do seu parceiro. Né? Sente as fraquezas do seu parceiro. Não é à toa que ele fez da pedra sair água, que ele fez do céu, das nuvens, do pão dos anjos descer para a terra, que ele deu carne para saciar a fome do seu povo. É um Deus que caminha com o seu povo, agindo na trama da história. Os erros do povo não fazem perder a paciência nem a confiança. Ele continua apostando na ação do povo, na misericórdia, apostando na vida do povo. No fundo, é Deus que sente feliz quando vê o ser humano feliz. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem e Ele não interfere para que aprendamos com os nossos erros, com os acontecimentos da vida, para que aquilo ali possa nos fazer ainda mais maduros, seja na fé, seja na vivência da vida, para sermos ainda mais felizes. Desde pequeno, queridos irmãos e irmãs, Jesus aprendeu com a história do seu povo. Jesus encarnou numa história. Ele encarnou na nossa história. Bebeu dali, aprendeu dali. Também, com certeza, aprendeu com os erros do passado do seu povo. Né? E foi assim dando passos significativos com a humanidade no caminho da vida. Encarnou-se a ponto de seus conterrâneos duvidarem dele. Né? Ponto seus aprendeu ali a como sair das ciladas das situações da vida. Ensinou a tirar lições das tragédias e fatos desagradáveis. Então, queridos irmãos, os salmos históricos, né, eles estão justamente aí para nos fazer aprender a trazer para a vida com sabedoria tudo aquilo que nós precisamos trazer, precisamos encher o nosso coração, aprender para podermos viver plenamente a vida, a nossa existência com Deus, porque sem Deus nós não podemos nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós encerramos aqui então o nosso estudo bíblico dos Salmos, né? Daqui a pouco nós já estamos tomando rumo para uma outra missão na nossa vida, que é a Paróquia de Luminárias, Nossa Senhora do Carmo. Então nós encerramos com este salmo os nossos estudos, né? Muito obrigado pela sua persistência em caminhar conosco, aprender juntos com os salmos. Que Deus os continue guiando no caminho da vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos.